Olá a todos e a todas. Estamos aqui para mais uma live, mais uma gravação aí de live. Hoje o nosso tema é necropolítica, tá? E eu sou a professora doutora Vanessa, doutora em filosofia. Nós temos aqui o Fernando. Quer se apresentar, Fernando? Opa, eu sou o Fernando, eu sou mestre em filosofia também. É isso. A Cláudia. Oi, eu sou a Cláudia, sou também professora de filosofia, doutora em filosofia pela PUC de São Paulo. Muito bem. A Tatiana. Oi, eu sou a Tatiana, sou professora de filosofia e doutora em filosofia. E o Gustavo. Olá, pessoal, eu sou o professor Gustavo, sou professor de filosofia, mestre em filosofia. Muito bem. Podemos começar, então. Acho que passo a palavra para a Cláudia, diretamente. Espera aí, deixa eu pegar o texto. Deixa eu pegar. Dá uma bagunça aqui na minha mesa. Estamos nos organizando aqui para começar, então, essa live. Então, bom, o texto, né, que serve de assunto aqui para a live é esse texto chamado Necropolítica, do Achille Mbembe. Eu já vi várias pronúncias desse nome, já vi Achille Mbembe, já vi Achille Mbembe, mas eu gostei mais do Achille Mbembe. Quando vocês souberem qual a pronúncia certa, vocês me falam. Eu vou falar desse jeito. Não, acho que é isso aí mesmo. Porque, olha só que ironia do destino. Para quem leu, né, o texto, vocês viram, né, que ele acaba fazendo assim essa crítica, né, à modernidade filosófica, né, e seus esquecimentos. E aí eu estava lendo recentemente tem uma cult, né, que saiu só sobre esse pensador, né? E aí eles falam que o Brasil tomou conhecimento mais desse autor, que é africano, né? E ele nasceu em Camarões, mas trabalha na África do Sul, Joanesburgo, justamente porque ele começou a ser lido na Europa, né? E como a nossa tradição, a filosofia brasileira é muito francesa, muito anglo-saxã, etc., embora ele fosse africano, a gente, sudaca, que nem a gente, né? Como dizem os espanhóis, a gente conheceu ele através dos europeus. Mas, enfim, né? Como queríamos demonstrar, né? O texto é explicativo nesse sentido. Totalmente. Né? Já demonstra, né? Como que ele chegou para a gente. Bom, o texto é grande e eu não vou falar dele todo, nem seria possível. Não. A ideia, né, já que ele vem numa esteira Foucaultiana, né, a ideia seria, então, vocês me chamaram para isso, né, para falar de né, como se dá essa filiação aí, né, ao método do Foucault. É o né? dia que a gente está mais quietinho, querendo prestar atenção, Basicamente isso, Cláudia. né? Então, assim, o meu objetivo não é, assim, tanto ficar expondo os conteúdos, porque ele vai, né, ele é bem... eu queria ficar mais o texto é dividido em 5 tópicos. E eu vou ficar mais nos 2 primeiros, porque nos 2 primeiros que é tratado a questão do método, né? Ele fala da biopolítica, ele fala do tornar-se sujeito, né? E o trabalho da morte, e a política, né? Aí depois ele parte, né, para a questão mesmo do colonialismo, do apartheid, da Palestina, do homem-bomba, todos esses, né? Ele trata de um amplo espectro. Bom, mas, como ele mesmo declarou, né? Não é uma coisa que a gente supôs, ele mesmo se declara, né? Inspirado, né? Como se fosse
uma continuação do trabalho do Foucault, né? Ele quer fazer uma genealogia do racismo, né? Inspirado como fundo tendo como fundo os princípios da biopolítica. Bom, só que tem o Foucault, ele não tratou da questão da colonização, né? Embora ele tenha tratado do racismo, ele tratou um pouco do racismo biológico, né, da época do nazismo. Então, ele não trata do processo de colonização. Ele faz assim uma pequena observação assim, e segue em frente. Então, isso foi até apontado como uma espécie de, não sei se falha, mas assim, por que ele não falou, né? Será que ele não deu importância ou porque ele, enfim, não era o momento de falar nesses textos dele? Bom, e que textos eu estou falando? Dos anos 70, basicamente, do Foucault. Que não é o que eu estudei na minha tese, tá, gente? Olha só. Eu acabei estudando o texto de 1961, né? Como eu falei para vocês, que era sobre a psiquiatria, sobre a questão da loucura. Então, esse primeiro Foucault, assim, né? Que tratava dessa questão da loucura. Ele tem uma formação em psicologia muito forte, né? Além de filosofia. Então, a biopolítica, para o Foucault, ele começa a ser objeto aqui, basicamente, a partir de 1975, né, até mais ou menos 1980, né, em que ele vai tratar, assim, basicamente em 4 cursos. Né. Um é esse que o Mbembe cita, né, que é o primeiro, é preciso defender a sociedade, é o título do curso. Depois tem segurança, território e população, depois nascimento da biopolítica, depois o governo dos vivos. Tudo isso vai tratar da biopolítica, né? Inclusive, acho que no nosso grupo lá, né, eu falei para você, a gente podia tratar do nascimento aí da racionalidade neoliberal, né? Essa questão é tratada aqui nesses 2 livros, que vem depois do É Preciso Defender a Sociedade. Aqui fica no Segurança, Território e População e Nascimento da Biopolítica. Esses 2 cursos tratam do nascimento aí da racionalidade neoliberal. Bom, mas aí antes de... a gente precisa esclarecer. Bem geral, tá, gente? Pelo amor de Deus. Sim. Bem geral, né? Então, para o Foucault, assim, a gente tem que entender algumas coisas. O que é genealogia, o que é poder, o que é biopolítica, o que é sujeito, né? Tem um monte de coisa. Senão, isso não avança, né? Na compreensão do método. Né? Então, falar do Foucault, assim, é basicamente falar de história, né? Porque, embora ele seja um filósofo, ele não é historiador. Mas ele fez uma filosofia em cima de genealogias, tá? Então, você tem nem todos os livros vão ter esse título, né? Mas vai como se você tivesse, assim, uma história da, entre aspas, loucura, história dos saberes, né? História das prisões, história, né? É sempre um viés histórico. Então, mas não é uma história assim do capitalismo, né? Uhum. Não é uma história das ideias, não é uma história das mentalidades, não é uma história do conceito, embora ele seja filósofo, né? Não tem esse, não tem nada a ver com isso, muito menos história das impressões, uma história fenomenológica, não é. Ele vai fazer um pouco, para vocês terem uma ideia como faz aqui o Mbembe, ele vai se ater a fatos históricos, tá? Mas sem procurar ficar interpretando, sem procurar ficar avaliando, sabe, esses acontecimentos, né? Ele seleciona esses acontecimentos, né, de acordo com o eixo de análise, no caso do Mbembe,
a questão da guerra, a questão da morte. E aí, ele vai como se descrevendo um pouco. Né? Posso fazer uma pergunta? Pode. No começo do texto ele fica falando muito sobre soberania, né? Ele não está tentando definir, então, soberania quando ele fala, porque ele dá vários, assim, você vai juntando, se fosse para fazer uma anotação de tudo que ele fala que é soberania, ia ficar 3 páginas de caderno, né? Você, meu Deus, mas aquilo é aquele outro. Não, então, eu vou chegar aí, por isso que eu falei que a gente tem que montar, né? Preciso te montar assim, a crítica que o Foucault faz, porque essa crítica que ele faz é tudo na história do Foucault, entendeu? Não é uma coisa dele. Ele mesmo fala, né? Sim, então, para, né, começarmos a fazer isso, a gente vai ter, né, que, né, de certa forma, abandonar, né, a teoria tradicional da soberania, né? Essa primeira frase aqui do resumo já é uma frase do Foucault, né? Esse ensaio pressupõe que a expressão máxima da soberania, né, reside em grande medida no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Então, ele vai criticar aquela teoria tradicional da soberania, né, que tem como pressuposto, né, no fundo, tem como pressuposto uma noção tradicional de sujeito, uma noção tradicional de razão, uma noção tradicional de Estado, de comunicabilidade, de direitos, de liberdade, de sujeito autônomo, de sujeito livre, de sujeito de escolhas, de sujeito autêntico, de sujeito racional, né? Quer dizer, todos esses conceitos que têm uma metafísica no fundo, né? E que está na base dessa teoria tradicional da soberania, ele não aceita, ele não comunga com esses conceitos. Então, ele não pode partir do pressuposto dessa noção básica de soberania para começar a construir a teoria dele. Entendeu? Porque o que ele quer fazer é essa genealogia da morte, do racismo, né? Então ele está falando assim, olha, eu não vou fazer uma história das ideias, não vou falar assim como que o Estado, né, elaborou uma política X e os indivíduos se contrapõem dessa forma, se é uma questão de direitos, de comunicação, não é nada disso. Né? Ele não quer falar, ele não quer fazer isso, né? Ele não quer fazer uma história das ideias nem do capitalismo, né? E nem das ideias políticas. Ele vai partir da materialidade da história. Né? Ele vai fazer o contrário, como se fosse um empirismo, né, em história. Então, em vez de você partir de uma ideia, né, que vai te dar um sentido teleológico na história, né? Ele não tem sentido, ele não é hegeliano. Aliás, nem o Mbembe, você viu que o Mbembe critica várias vezes o Hegel, né? Né? Tanto sutilmente quanto, né? De fato. Pesadamente, sim. Então, aí, para entender um pouco o conceito de biopolítica, antes de entrar na soberania, aí tem que desconstruir um pouco essa coisa do poder. E por que o bio? Né? Por que esse bio aí? Né? O bio é vida. Né? E aí tem a ver assim, que o Foucault vai estabelecer a biopolítica como um tipo de poder que começa a ser exercido a partir do fim do século XVIII. Tá? Só que aí, né, como a gente está sempre falando de história, né, eu até trouxe um gráfico aqui. O gráfico é ótimo. Né? Há um negócio de filosofia que tem um gráfico. Ai, que medo, meu Deus. Mas é um gráfico. Eu acho. Filosofia com figuras, ai meu Deus. É que eu sou, enfim, né? É que não dá para falar, ficou só falando de conceito, entendeu? Então você tem que falar de história, né? Então você tem aqui um gráfico da população mundial,
em termos de valores de milhões, tá? População absoluta em termos de milhões. Aí você vem aqui, ó, desde o suposto ano zero, aqui, né? Cristo, blá, até aqui 1800, que é esse penúltimo aqui. Aí você tem um crescimento lento, né? Desse contingente, porque nascia muita gente, óbvio, mas também morria muita gente, né? Então você tinha, né? Morria muito pra caramba, né? Muito mais. E aqui, a partir daqui do 1800, você que né? Por acaso, né? O início do capitalismo industrial, né? O começo ali, né? E você tem um crescimento abrupto, né? Porque as pessoas param de morrer tanto, né? Agora, elas param de morrer tanto, tem a questão da ciência, tem a questão dos medicamentos, da saúde pública, né? Mas tem um êxito rural enorme, né? Que vai para as cidades, o pessoal vai trabalhar na indústria, mas tem toda uma preocupação do Estado em gerir essa população, gerir, né? Fazer a gestão dessa mão de obra. A indústria vai requerer uma mão de obra enorme, né? Até as crianças trabalham, né? No comecinho, né? Vocês lembram? Então, você precisa gerir essa população, né? Gerir, quer dizer, dos corpos, né? Aí vem a coisa do bio, né? A biopolítica, né? O Estado começa também o liberalismo, né? O Estado tende a ser mínimo, mas ele tem que gerir a população em termos de controlar processos, né? De saúde, doença, de natalidade, de mortalidade. E aí entram outras também, né? Aí tem toda uma coisa do Foucault, que eu não quero me alongar muito, que tem a ver com sexualidade, tem a ver com as prisões. Tudo isso está dentro de uma biopolítica, né? Porque aí não existe uma separação assim, né? O Foucault ele coloca nos textos o que alimenta essas genealogias do Foucault? Os saberes das instituições, né? Um pouco a história da filosofia, um pouco. A filosofia entra como um discurso dentre outros, tá? Os fatos históricos, né? As leis, né? O texto da lei, e o próprio saber da ciência, né? Das ciências humanas também, né? E o discurso também da igreja, enfim. E aí tudo isso, sim, para você entender como que tudo isso, na verdade, vai estar junto com esse projeto do poder, né? Ele entende tudo como assim, uma racionalidade de uma época. Então não tem uma cisão, assim, como a gente desejaria, né? Ter que a ciência fosse assim tão independente assim de uma cultura de uma época. A ciência também vai querer participar dessa gestão da população, né? Não é uma coisa consciente, não é uma coisa deliberada, né? Mas é uma coisa que acontece. E aí ele vai mostrar o que importa para ele, é mostrar assim, os modos perversos como às vezes as coisas acontecem, né? Então a genealogia vem dessa coisa do Nietzsche, de mostrar a origem, não da origem bonitinha, tal, mas sabe, que ele vai falar dos momentos festivos onde tudo começou, as manhãs douradas, não, mas mostrar assim o que tem de podre, assim, sabe, em alguns começos, né? Como o Mbembe faz, exatamente isso, né? Ele vai mostrar, né, o que tem de... Como que esse desassujeitamento dos negros está no reverso, né, de uma filosofia moderna, né, que inaugura esse sujeito moderno, entendeu? Como que a filosofia fechou os olhos a esse processo histórico. Ele vai cruzar o Hegel, né, de não falar, né, por exemplo, da revolução lá haitiana e tal. Então, não é ser contra a filosofia, não é isso, né? Não tem... Mas, para ele, eu tô fazendo preparei toda uma ordem lógica, entendeu? De ideias,
Agora eu tô fazendo um bololão aqui. O Paulo tá pedindo para entrar aqui. Eu vou aceitar ele, tá? Ai, que massa. Eu vou aceitar o Paulão aqui também. Deixa eu avisar ele aqui, né? Paulão, te liberei ali. Tomara que você consiga entrar. Vamos lá, Cláudia. Gente, desculpa, eu tô fazendo uma bololô. Cláudia, tá Não, ótimo. Mas Tá ótimo. eu falei assim, meu Deus do céu, eu fiz um esquema tão lógico. Não, mas tá muito bom. Boa zona, né? Então, bom, e aí, dando uma rapidíssima pincelada na genealogia, vocês entendem como essa história um pouco nietzschiana, que vai se alimentar de vários discursos. Tá? Uhum. O Foucault sempre trabalha em grandes períodos, isso aí os historiadores metem o pau, né? Por isso que ele não é considerado um historiador, ele né, faz assim, sabe? Grande período, né? E coloca toda uma episteme de um grande período ali, como se fosse assim uma coisa supostamente homogênea. A gente sabe que não é, mas ele sabe que não é, né? Mas enfim, ele fala que ele não está fazendo uma teoria, ele está fazendo uma ficção, né? E enfim. Aí vamos na questão do poder. Vamos falar um pouquinho do Bill, um pouquinho do poder. O que é o poder para ele? Aí, Tati, na teoria da soberania tradicional, o poder é algo que alguém detém, né? E exerce. O Estado, por exemplo, tem um poder maior e exerce. O governante, né? Para o Foucault, ele vai tomar o poder fora desse sentido, que ele vai falar que é um sentido um pouco hipostasiado, né? Ele vai pegar o poder não como uma coisa que alguém tem e exerce, mas aquilo que está nas relações, né? Aquilo de que é feita as relações humanas. Todas, basicamente. Tá? Só que, então, o poder para ele não tem esse caráter repressor, né? Então, eu tenho um poder sobre você, eu tenho um domínio sobre... Não é isso. Mas o poder é uma coisa que constitui as relações de uma forma... Então, ele tem um caráter produtivo nas relações. O poder estrutura as relações, né? Entre amigos, entre os professor e o aluno, entre o governante e o governado, enfim. Isso para o Foucault, Cláudia. Para o Foucault, para o Mbembe, inclusive o Foucault, ele tem aquele autor renascentista, que é o Etienne de la Boétie, né? Que ele vai falar dessa questão do... Eu esqueci o nome do texto. Dessa coisa do poder, de você ter um certo prazer de ser governado, assim, algo assim, né? Vai influenciar muito Montaigne, né? Então, o poder ele tem que ser tomado assim, nas relações, né? É algo que permeia relações. Por isso que a genealogia vai buscar esse poder, né? Essas relações, né? Que se dão entre discursividades, na verdade, né? Porque como que você vai fazer a genealogia se você não se apoiar nesse tipo de discursividade, né? Das instituições, da ciência e dos fatos sociais e da filosofia. Eles vão montar tudo um quadro só, tá? Bom, e aí... Só que para o Foucault, ele mesmo falou assim, olha, o poder nunca foi o meu foco, né? O Foucault. O meu foco é o sujeito, entendeu? Então, ele quer saber como que as relações criam sujeitos, como que as relações de poder inventam a todo momento sujeitos, né? Na história, né? Então, que sujeito foi gestado durante o Renascimento, né? Que sujeito passa a ser gestado na Idade Clássica, na modernidade, etc. Então, isso em grande escala. Mas para ele, não, né? Todos os casos são singulares, né? Você não é que tudo tem uma geografia e uma história, né? Então, o Brasil tem os seus sujeitos, né? O Mbembe vai falar, em parte, vai falar das milícias, né, aqui do Brasil, né, e de outros lugares também.
E como que essas milícias, né, que tem tanto a ver com o nosso Estado aí fascista, atual, né, está formando sujeitos, a gente está vendo isso, né, a gente está formando subjetividades, isso é concreto, né, e essas subjetividades estão sendo formadas a partir dessas relações, todas aí, né, que inclui as nossas fakes aí, os saberes e tudo mais, né, é até a ciência, né? Bom, aí, isso, bom, tá. Então, o que interessa a ele não é a questão do poder, mas a questão da subjetividade. Não esqueçam que ele tem essa formação forte na psicologia. Tá? E ele vai pegar a questão do racismo, né, na época do nazismo. Então, ele vai pegar um racismo biológico, né, o nazismo sendo esse momento em que se exerce o direito de matar, né, e que vai ter, inclusive, entra numa escala industrial, né, o direito de matar, né, porque aí você tem os trens, né, os campos, as câmeras de gás, tudo a escala industrial da morte. E aí, nesse livro, É Preciso Defender a Sociedade, que serve de base para o Mbembe, ele vai querer fazer uma genealogia da guerra. Só que ele vai inverter aquela frase do tal do Clausewitz, que é citado também pelo Mbembe, que é aquela frase: a guerra não é mais do que a continuação da política por outros meios, né? Isso é fácil de concordar, né? O que o Foucault e o Mbembe vão dizer que, ok, a política que é a continuação da guerra por outros meios, né? Quer dizer, é mais forte, né, do que isso. Aí só que ele falou que para a gente esposar essa tese aí, né, de que a política é uma continuação da guerra por outros meios, a gente vai ter que, entre aspas, abandonar o modelo jurídico da soberania, entendeu? Para a gente poder comprovar essa tese, digamos, essa tese aí, né, de que na verdade o estado de guerra é o que é, né, preponderante, né, ao estado da paz. E aí ele vai até falar, né, o Mbembe, que não é o sentido da guerra do Hobbes, né? Não é nesse sentido assim que o Hobbes imaginou uma situação em que no início não era uma espécie de alegoria assim que ele criou para explicar esse estado de natureza do homem. Não é isso. Ele está falando de uma guerra concreta, assim, sabe? Ele acredita realmente que não tem nada a ver com o estado de natureza, né? Nem de guerras imaginários ou ancestral, uma coisa que está no cérebro ancestral. Não. É uma coisa concreta, como se fosse uma guerra mesmo, né? A vida social se desse a partir de uma situação em que coloca um grupo contra o outro, né? Só que aí, para isso, você está abolindo, você está... Por isso que ele tem que romper com o modelo jurídico, entendeu? Porque o modelo jurídico, por pressupor o sujeito racional, autônomo, sujeito que existe a comunicação, né, entre os sujeitos, de fato, né? Então, parece que o normal, então, já que existe esse cenário, é a paz, o normal é a paz, né? Então, a guerra é um estado que vai acontecer de vez em quando, né? Por algum problema de comunicação, né? De interesses, né? Não houve uma diferença de interesses, então vai ter que ter a guerra. Ele fala que não, né? Não seria por aí, né? Então ele vai falar que nessa genealogia da guerra também é importante que
a gente abandone essa noção do filósofo como aquele que diz, que se coloca numa posição de um sujeito universal, sabe? De dizer o que é o certo, o que é errado, qual é o rumo da história, esse tipo de coisa. Tanto que o Mbembe vai fazer a crítica do pensamento filosófico moderno, né? Então, bom, então a primeira coisa que o Mbembe vai fazer vai ser colocar aquelas questões, né? Antes do primeiro tópico, ele vai fazer uma introduçãozinha com várias questões, né? Eu vou reproduzir, né, para ficar claro. Primeira, sobre quais condições práticas se exerce o direito de matar, deixar viver ou expor à morte? Quem é o sujeito dessa lei? Segundo, o que a implementação de tal direito nos diz sobre a pessoa que é, portanto, condenada à morte? E sobre a relação antagônica que coloca essa pessoa contra seu assassino? Terceira, essa noção de biopoder é suficiente para contabilizar as formas contemporâneas em que o político, por meio da guerra, da resistência ou da luta contra o poder, faz do assassinato do inimigo seu objetivo primeiro e absoluto? Então, essas são... Tem mais questões. Eu pensei essas três, que são muitas questões. Então, quer dizer, ele pretende, então, ir além, né? Ir além aí da teoria do biopoder, do Foucault, e eu acho que ele vai mesmo, assim, eu acho que ele coloca um novo elemento, né, muito importante aí, né, que o Foucault acabou não trabalhando, né, porque ele acabou trabalhando mais a questão do racismo no nazismo, né. Só que como o Mbembe mesmo fala, né, a questão do racismo no processo de colonização foi muito mais dramático. Bom, não sei se dramático, assim, contundente, sabe? Muito, sabe? Ofereceu, teve muito mais, como vou dizer assim, então muito mais paradigmático, não sei se dá para falar isso, entendeu? Mas, enfim. Aí, então, a primeira coisa que ele vai falar, né? Que ele vai também falar que ele vai emprestar esse conceito de estado de exceção, né? Que foi trabalhado pelo Carl Schmitt e pelo George Agamben, né? E também pela Hannah Arendt, né? Então, ele vai agregar esses autores, né? E vai também agregar o George Bataille. Enfim, o Bataille. E eu achei muito louco, assim, a inclusão do Bataille, entendeu? Ele contrapõe, ele é o rei, né? Logo de cara ali. Sabe? Eu fiquei surpresa, assim, sabe? No primeiro momento, eu falei, gente, por que de repente ele começa a falar isso, sabe? Do Bataille, porque o Bataille é um autor um pouco marginal, né? Na história da filosofia. Mas o Bataille, ele é muito... serviu de muito parâmetro para o Foucault, entendeu? Quer dizer, uma das grandes influências do Foucault é o Bataille, né? Porque ele é francês, né? Da época, né? Do Foucault, e ele tematiza muito a questão da morte. Acho que ele gostou assim do jeito como o Bataille trata a questão da morte, né? Também o Bataille fala de sexo, de erotismo, né? De arte. Mas o jeito como o Bataille traz a questão da morte, ele contrapõe ao jeito como Hegel tratou a questão da morte. Aí já vem a primeira alfinetada no Hegel, né? Logo no início do texto, né? Na segunda página, logo, né? Que ele vai... Cadê?
Isso. Aí depois que ele vai falar que ele vai tratar da questão da morte, aí ele vai falar por que ele tem que, entre aspas, né, abandonar a teoria tradicional lá da soberania, né? Por que não interessa tratar essa questão do racismo via conceito de, né, os conceitos tradicionais aí, né, jurídicos, ele vai falar, né? Eu não quero... Cadê a Cláudia? Você sumiu. Tá tudo cinza. Que eu pus para na frente da câmera. Eu tô lendo sim a câmera. Ai, você não viu o mico, Paulo? Eu tive que chamar minha filha para entrar no Zoom. Porque... não conseguia pôr o som. Horror. Enfim. Tá dando tudo certo. Bom, então, né? A gente estava no batalha contrapondo ao Hegel, depois... Aí ele vai falar assim, isso no comecinho ainda, que eu achei muito legal. Assim. Ele vai falar que em vez de trabalhar com esses conceitos da teoria jurídica de soberania, ele vai tratar de conceitos muito mais pungentes, né? Muito mais vivos, né? Que é o conceito de vida e de morte. Sim. E que para tratar desses conceitos vivos, né? Ele vai ter que se apoiar em filosofias muito mais vivas, por exemplo, como a do Bataille. Né? E isso aqui, ó. Em vez de considerar a razão verdade do sujeito, né? Quer dizer, são várias. É uma crítica muito grande essas noções que no fundo essas categorias filosóficas muito fundadas em uma certa metafísica, né? Então ele vai falar. Em vez de considerar a razão verdade do sujeito, podemos olhar para outras categorias fundadoras, menos abstratas e mais táteis, tais como a vida e a morte. E aí ele vai começar, né, no tópico da relação entre a morte e o tornar-se sujeito. Né? Então, ele não está no campo da história, ele está no campo da filosofia, né? Nesse tópico. Uhum. Né? Então, ele vai o tempo todo contrapor Hegel a Bataille, né? Sem falar de nenhum fato da história. E aí a Vanessa, não sei se a Vanessa, né, que não sei, sempre associo a Vanessa ao Hegel, não sei, acho que é porque eu acho que é porque quando a gente fazia o curso do Hegel lá, eu acho que eu encontrei a Vanessa naquele terraço lá da UEM, sabe? Aquele terraço que dava pro jardim, assim. Não. Aí a gente ficou falando do Hegel. Sério? Nossa. Joga o Hegel pra Vanessa. E aí, eu fico mal de falar do Hegel, mal do Hegel. Acho que a Vanessa vai ficar brava. Não, ao contrário. Eu vou ficar feliz se falar mal dele. Ela adorou quando o Mbembe critica o Hegel no texto. Claro. Ai. Ainda mais porque o Sartre usa o Hegel, né? Daí ele faz uma bagunça com o Hegel, o Sartre. Nossa. Bom, mas aí ele vai, eu vou fazer um rascunho assim dessa parte, né? Que ele vai falar contrapor o Hegel ao Bataille. Né? Então ele vai falar que a concepção da morte para o Hegel está centrado num conceito de negatividade. Né? Então, assim, o que é, o que não é. Né? Negação da vida. Sentido assim, né? Bem lógico. Bom, aí, e aí ele fala assim, então, e o Hegel tem toda aquela preocupação, né? Do sujeito na história, a razão na história, né?
o tornar-se sujeito na história, né? Através da... E aí ele vai falar, né, que para o Hegel, tornar-se sujeito supõe sustentar o trabalho da morte, né? E que o que define, né, o trabalho da morte, né, tem a ver com a vida do espírito do Hegel, né? E que a verdade do ser, do sujeito, né, ele só alcança quando ele se defronta com esse elemento da morte, né? Então o espírito só alcança sua verdade quando descobre em si o seu desmembramento absoluto, né? E aí começa o nascimento do sujeito, né? Verdade. Então, a política é a morte que vive uma vida humana. Né? Pode se colocar, ele coloca desse jeito. Né? Sim. Só que o que o Bataille vai falar aqui, do jeito como... O Cláudio tampou o rosto de novo. Eu confesso, assim, infelizmente não conheço, eu conheço o Hegel muito superficialmente, sabe? Então não consigo assim ficar, Não. É muito complexo, né? Eu nunca fiz um curso assim bom sobre o Hegel. Então, eu conheço muito raso do Hegel. Mas o que me chamou a atenção, né, foi essa ideia do Bataille de, olha, fazer a crítica do Hegel no sentido de que o Hegel coloca a questão, mantém a morte dentro, ele vai falar assim, da economia do conhecimento absoluto e no horizonte da significação, né? Então, o horizonte da significação, né, não é esse que ele quer trabalhar. O Bataille, ou o Mbembe, é trabalhar no horizonte da história, né, da morte, da guerra, né, como fato, como política, né, não como no horizonte da significação. E aí ele vai colocar esse termo, que eu não sei se o Hegel coloca, mas ele fala assim, ele vai tomar a morte dentro desse horizonte da economia do conhecimento absoluto, da verdade. Economia, né? Dentro dessa arquitetura conceitual aí, né? Digamos. E aí, o Bataille fala assim, bom, ele quer sair da coisa da economia e para o contrário, né? Ele quer ir para a área da despesa absoluta. Quer dizer, ele brinca com o termo, assim, né? Ele vai para outro sentido de economia, né? Fala assim, olha, eu quero sair desse sentido da economia, eu quero esse sentido do luxo, né? Então, ele vai falar assim, que a morte, né? É a forma mais luxuosa da vida, né? Ela está ligada à efusão, à exuberância, né? Onde a gente sobra, né? Muito, né? Onde todos os nossos excessos estão ali depositados nesse lugar da nossa morte, né? Então, ele acha que a morte, né, é muito pungente, sim, para você tratar no universo da significação, né? Então, que tem a ver com... Era o que o Mbembe acabou de falar antes, né? Que ele ia tratar de um conceito vivo, né? Então, o Bataille vai falar que ele quer tratar da vida além da utilidade, né? Isso me lembrou muito... Aí o Bataille vai falar também como que a morte é importante para a subjetividade humana, no sentido que ela sobra tanto, né, em nós, que a gente tem que fazer arte, né, para lidar com isso. Né? A gente tem o tempo todo que tá fazendo alguma coisa, né, para lidar com essa ideia da morte, né? E até me lembrou isso, aquele
Tem nada a ver, né? Tem a ver, o Greg News, né? Nessa live sobre a leveza, né? Em que ele começa falando da morte, daquela ideia da leveza, né? Da Regina Duarte. Aí ele vai extrapolar para a coisa do como que é importante para o artista a questão da morte. E como que as pessoas estão conseguindo passar pela pandemia melhor, porque elas conseguem se nutrir da arte, né? Das lives, das músicas e não sei o quê. Que é um jeito de estar digerindo assim, essa coisa da morte. E aí me lembrou isso, esse negócio do Bataille. Aí ele fala, né? Ele continua, né? Que quer ancorar a morte no reino da despesa absoluta, né? E não da economia. E aí ele liga depois a morte com a sexualidade. Aí eu acho que não sei não sei porque ele pôs isso no texto, né? Não entendi muito bem porque ele acrescentou isso no texto, o Mbembe. Porque, lógico, para o Bataille é importante, né? Mas não sei por que está nesse texto. Não faz falta, né? Se não tivesse. Mas ele coloca a sexualidade também como... ele coloca tipo, a ereção como apropriação e perda de fronteira do corpo também. Então faz um pouco de sentido estar ali. A ereção? A ereção. Ele fala de ereção mesmo. Eu não li isso. Tu fala, eu nem li, hein? Ele coloca como, tipo assim, que é uma perda de fronteira da apropriação do próprio corpo. Então, tipo, faz sentido. Só que também ele usa ali para inserir mesmo, né? Inserir os 3 conceitos lá que ele... Isso, é. Ele vai as 3 relações. Falar, né? Que Cláudio, você ficou a sexualidade também diz respeito. A sexualidade também diz respeito à dissolução de limites, né? Isso. Limite do corpo, né? Também diz respeito a impulsos orgíacos e excrementais. Aí já... Excreção. Você joga o Paulo nessa parte já... aí, né? Falou em smegma, já lembro do Paulo. Você acha? E aí, excreção e apropriação das perda das fronteiras que separam realidade e objetos fantasiados, né? Essa relação da sexualidade com a morte. Bom. Aí ele vai falar... Bom. Aí eu separei as teses principais aqui do Mbembe. Primeiro, essa questão que ele coloca, né? Como é possível que a elaboração filosófica do nosso humanismo, de novo, tenha sido acompanhada pela invenção do negro como corpo mercadoria, né? Ele faz umas provocações, assim, né? Muito fortes, né? Várias. E aí ele vai colocar, eu acho que é uma coisa inédita, né? Uma tese dele, né? Ele vai discutir a questão da plantation, né? Que como vocês lembram da aula de história lá da escola, que era o sistema lá econômico lá de dominação na colônia, né? Da monocultura, da cana, essa coisa, né? Utilizando mão de obra escrava, né? Então, ele vai falar uma coisa, assim, muito interessante sobre isso. Ele vai falar, assim, que se você vê que a escravização da população, de uma parte da população africana, ela durou desde ali do século XVI até, né, século XVII, XVIII, né? Então, são quase 3 séculos, né, de sujeitamento, né, de uma parte da população que permitiu, né, o sistema da plantation e, segundo ele, uma acumulação muito eficiente de capital, sem precedentes, né, um sistema altamente, né, rentável, né? E que ele fala que a condição de possibilidade
do capitalismo, do nascimento do capitalismo industrial, né, no final do 18, foi essa acumulação imensa de capital. Né? Porque se você não tivesse alguém que tivesse assim muito, né? Como que ia comprar todos os meios de produção para fazer a indústria, né? Precisam ter uma acumulação de capital imensa. Isso foi o preço disso foi a espoliação dessa população, né? Durante séculos. Então é uma coisa que ele joga na cara aí, né? Do pessoal que faz a história do capitalismo, né? Que não dá o devido peso, né, a essa questão, né? Não, isso não é uma coisa assim, né? Então, já passa direto. Então teve o capitalismo mercantilista, depois teve o capitalismo industrial, depois o monopolista, né? Já não dá muita atenção a essa questão, né, dessa condição de possibilidade. Que ele faz uma crítica ao Marx direta também, né? Ali no... Ele faz uma crítica ao telos, né, marxista, a teleologia, de que a história está caminhando para algum lugar, né? Ele não concorda com isso, né? Aí depois, né, ele vai falar que como o pessoal fala, os historiadores dão muita ênfase ao nazismo, mas que na verdade o nazismo ele foi assim, o que o colonialismo, ele foi a escala industrial como que fala? Da morte. Né? Do direito de matar, né? E que isso já tinha, o colonialismo foi um laboratório longo, né? Sobre o direito de matar, porque para você conseguir escravizar a população ali de uma parte da África, você infligia a essa população uma tripla perda, né? Dessa parte no texto. A perda de um lar, né? O direito de pertencer, né, a um lar, perda dos seus direitos civis e a perda do próprio corpo, né? Direito ao próprio corpo. Né? Isso né, que ele vai chamar os negros como homem mercadoria. Né? Isso. E só que para você fazer isso, ele vai falar que essas três coisas aí juntas, né, ela constitui assim uma perda do próprio estatuto ontológico da pessoa, né? Quer dizer, você deixa de ser uma pessoa, né, um ser humano, um sujeito. E que isso aconteceu, né, paralelo ao nascimento da modernidade filosófica, né? E que, por exemplo, na época da Revolução Haitiana, ele vai falar, né, que foi a primeira revolução, que ele vai falar que é a primeira revolução moderna da história. Revolução Haitiana. Porque são os negros que tomam, né, o poder. Né? Tem bastante gente estudando a Revolução Haitiana agora. O pessoal do... tem. Eu já vi alguns podcasts sobre o Revolution Show, uma vez sobre. Tem o Johnny sempre fala também. Tem uma galera estudando a Revolução Haitiana. Então, ele vai falar que é a primeira revolução moderna da história, né? E que foi, assim, negligenciada pelos historiadores aí da história social mesmo. E que, para o Hegel, ele vai falar literalmente que passou despercebido para o Hegel. Né? Que foi bem na época que o Hegel estava escrevendo lá. O Hegel estava muito preocupado. Da razão na história, né? Não viu que do lado dele estava acontecendo a revolução. Do lado não. Estava acontecendo. Falei longe pra caramba. A revolução haitiana, né? O Hegel fala lá no texto dele da história da filosofia da história que aquele pessoal lá da América do Sul, aquele bando de índio lá. Da própria revolução dos Estados Unidos, ele fala que ele não vai falar, né? Agora tá acontecendo umas coisas novas aí na história, mas eu não vou falar disso não. Também nem interessa muito pra gente. Eu lembro que o Montaigne, por isso eu gosto do Montaigne, o Montaigne já falava assim, né? Dessa arrogância, assim, né? Do eurocentrismo. Assim. Uhum.
Por isso que eles retirou lá para o Castelo de Montaigne e ficou lá. Fez a quarentena dele lá. Isso, a quarentena eterna. Não voltou mais para a cidade. Então, aí o Mbembe vai falar que para você despoliar a pessoa dessas três coisas, né? O lar, os direitos civis, o corpo e até o estatuto ontológico, isso tem um preço, né? Porque é uma coisa tão antinatural, né? Que só pode viver, né? Isso que durou 300 anos, essa expoliação, só pode sobreviver à custa de uma violência sem fim e generalizada, né? Em todos os processos, desde de pegar essas populações na África até torturar, chicotear, sei lá o quê, para servir de exemplo, né? Aí tem essa coisa da violência, né? Essa violência pedagógica, né? Para servir de exemplo para os outros escravos, né? Então, e essa violência, né? É uma tentativa de conjurar essa estrutura do assujeitamento, ele fala, né? Que essa relação carrega, essa relação do escravizado e do escravizante, escravizador. Aí ele acaba, né, bom, aí ele vai falar da Palestina, né? Ele vai falar de outras guerras, né? Essa coisa do racismo para ele é fundamental, né? Tem essa importância enorme, né? Inclusive para o nascimento da filosofia moderna e tal, o nascimento do capitalismo e tal, mas capitalismo industrial. Né? Mas ele vai falar também dos homens-bomba, do apartheid, né? Ele vai falar de várias formas de saber morrer. Né? Várias formas, final, ele, né? Nossa, muito interessante. Ele fala assim da geografia ali da Palestina, né? Uhum. Como você tem áreas que circulam os drones, né? Os robôs, os tanques, né? Todo tipo de armamento mais moderno. E como você ataca? Você não chega e mata, você chega e destrói o fornecimento de energia, você chega e... né? São formas sofisticadíssimas, né, do fazer morrer, não é só, né? Ele fala das milícias, né, do mundo, né, de todas as milícias. E aí, inclusive, eu fiquei sabendo lá lendo, eu acho que quem foi, nem lembro, acho que na CUT lá sobre Mbembe, tem um artigo daquela professora do Rio, que estuda... Butler, como que é o nome dela? Esqueci. Carla Rodrigues. E aí ela fala que o texto Crítica da Razão Negra, que é a obra maior do Mbembe, né, chegou aqui no Brasil pela N-1 Edições um pouco depois do assassinato da Marielle. Nossa. Né? Então foi um momento assim, né, em que as coisas se juntaram, né? E esse livro deve ser incrível, né? E é um livro mesmo, porque esse aqui é um ensaio só, né? Uhum. E aí eu fiquei até curiosa de ver, né? Mas nesse ensaio, nesse livro, ele vai falar um pouco desse devir negro do mundo. O devir negro do mundo, para ele, seria todo esse processo de desmonte, né? Dos direitos do trabalho, do mercado, todo mundo, né? Nossa, olhar para o Brasil, né? Como se fosse leitura, assim, para olhar para as milícias, né? Para o que acontece nas favelas, o Estado Paralelo, como elas entram, né? Que aconteceu essa semana, não foi? Com o garotinho de 14 anos. Eu vi hoje. É uma chave de leitura para entender tudo isso, né? Uma triste chave de leitura. Então, eu acho que aí no Brasil hoje está perfeito, né? Para a gente entender essa coisa do fazer morrer, né? Nossa Senhora. Né? Porque tem uma parte da população que acha que, gente, vai morrer mesmo. Não, paciência. Fazer o quê? Né? Eu já até ouvi falar assim, os melhores ficarão, sabe?
Nossa. O negócio do darwinismo, assim, social, né? Você viu o povo falando? Né? Uhum. Não, quem é forte vai sobreviver, e é assim mesmo, sempre tem uma parte do texto que eu acabei não pegando, que é bem legal, que ele fala que, onde ele fala do telos ali, né? Que ele fala que, em certos termos, essa indústria do fazer morrer, ela vai no sentido de eliminar a pluralidade da condição humana, né? Então, o ideal que seja assim, que todos, né? Todos fossem iguais, né? Eu acho que por isso que tem esse pessoal mais conservador tem dificuldade de aceitar assim a diferença, né? Você pode ser pode ser diferente, né? E tudo bem, né? E agora tem uma arma grátis, eliminar, né? Os diferentes, tudo bem eliminar os diferentes. É como se eles fossem eles estivessem sobrando, né? Mas isso tem a ver com a questão do telos, né? Porque imagine que se uma pessoa que acha que o telos da história, né, vai numa certa direção, né? Você acredita também que pode ser que tenha um jeito, um povo escolhido, sabe? Um jeito certo de ser. E vai custar vidas, né? Em algum sentido. Isso, e o que tá saindo desse perfil, né? Tá sobrando, né? E pode ser eliminado. Não pode ser eliminado. Deve ser eliminado para que o telos da história se concretize. Porque eles estão impedindo que a história avance do jeito que tem que avançar, né? A narrativa principal, né? Essa é a ideia, né? Que ele cita no texto aqui na página 130. Quando ele fala do colonialismo, né? Que chega o que vai colonizar, ele chega com uma história para ser adorada e reverenciada, e quem está fora dali pode ser exterminado, escravizado, brutalizado, e depois ele vai para um outro além. E quando esse corpo não serve nem mais para ser escravizado, nem mais para ser cliente, e aí, o que você faz com ele? Você extermina, né? Falta 1h42. Acho legal mandar o outro link já. Tem uma frase bombástica aqui, ó. Então terror faz a pausa dramática no os pausa dramática desse bloco. Terror e morte tornam-se os meios de realizar o já conhecido telos da história. Bom, gente, eu queria fazer só um comentário. Eu peguei uma citação, eu não sei em qual página que tá, porque eu tô lendo no Kindle, mas ele fala assim, ó: quando o seu valor e utilidade não são demonstrados, podem ser destituídos como escravos, peões como escravos, peões ou clientes. Ou seja, quando um ser humano não serve nem para ser escravo, nem peão, nem cliente, ele se torna descartável, né? E eu queria fazer duas ponderações, uma de Aristóteles e outra de um artigo que eu li esses dias. Eu sei que o pessoal reclama que eu só fico lendo os antigos e tal, mas é que eu não pude evitar. Eu estava lendo esse texto e olha só o que é um texto do Chatelet, História da Razão. Vocês conhecem esse texto? Sim. A História da Razão do Chatelet, ele é bem clássico. Ele falando sobre a democracia na Grécia e sobre o Aristóteles, né? Sobre a política de Aristóteles. Eu vou ler só um trechinho, só para a gente ficar de cara, como tem a ver com necropolítica. Olha só, começa. É inegável que um dos elementos que permitem a essa democracia ser uma democracia é o trabalho dos escravos. Se os cidadãos podem ser acionistas de uma sociedade anônima chamada cidade, é porque há um trabalho produtivo, executado por seres que não são considerados pelos gregos, em sua imensa maioria, como homens. A esse respeito, Aristóteles nos choca muito quando diz frases como essa. Abre aspas, ele cita Aristóteles. A única coisa que os bárbaros têm de humanos são seus pés. Fecha aspas. Ele quer dizer que eles têm forma humana, mas não a essência do homem. Aliás, a palavra bárbaro é sintomática, é uma onomatopeia. O bárbaro é aquele que não sabe falar, que gagueja, né? Aquele que balbucia, aquele que falava grego com sotaque. Essa recusa do outro é parte do pensamento grego. Aristóteles diz que poderíamos dispensar os escravos se os teares funcionassem sozinhos. Sei que isso nos choca,
Mas será que progredimos tanto? Os teares já funcionam sozinhos? Será que ainda hoje Aristóteles está tão errado? Né? Os teares já funcionam sozinhos hoje, né? E aí o que você faz? Você descarta mesmo, né? Agora. Descarta, não serve nem. Descarta. Você descarta. E ainda que falando de hoje, assim, a gente tem uma arma biológica natural para fazer isso, né? E aqui no Brasil, estão permitindo, né? Vai. E aí Até como clientes. E as políticas públicas que existiam, né? Você desmonta para que as pessoas de fato fiquem desamparadas mesmo, né? Que a gente tem visto assim cortes na educação, cortes na saúde, né? Isso é necropolítica também, né? Esse poder destrutivo, né? Toda essa estrutura de apoio às minorias e às pessoas em vulnerabilidade social, etc., né? À medida que você retira isso, desmonta isso, você deixa essa população, né? Como a Tati leu ali, né? Que não tem utilidade, não tem valor, né? Você deixa essas pessoas à mercê, né? Quer dizer, você não tem estrutura para fazer com que essas pessoas sejam úteis ou tenham o seu valor, né? Pelo contrário, né? Deixa elas à margem mesmo, né? É meio que faz aquela coisa, aquele movimento, parece que inverso, assim, né? Tipo, você está de novo destruindo o sujeito. Quando você passa a cortar a educação, quando você passa a ter a educação passa a ser para o trabalho de novo, né? Aquela coisa tipo de direto para o trabalho, você passa de novo a tá destruindo o sujeito, tá matando o sujeito, destruindo ele. É lógico que não num nível tão descarado como foi na colonização com a escravidão, mas tá fazendo isso também, né? Tá fazendo isso de novo, sabe? E por isso que a gente não chegou nesse momento ainda, mas eu já estou adiantando. Por isso que eu recomendo essa obra, ok? De quem que eu falei desse livro essa semana? Foi para você, né, Vanessa? Misha Glenny, ele é a minha dica de leitura. Eu separei. O Dono do Morro chama. Dá para ler? Dá. Um Homem e a Batalha pelo Rio. É uma biografia sobre o Ney da Rocinha, né? Ele é o Misha Glenny, ele fez 10 entrevistas com o Ney da Rocinha no presídio, na penitenciária federal. Ele foi lá e ele recolheu dados, noticiários também, né? E uma coisa que ele coloca no livro é justamente isso. Ele falou assim, o Ney, ele dá esse relato. Ele falou assim, olha, eu tinha uma filha doente, morava no morro, né? A filha dele teve câncer, né? Então, o que você faria? Você não entraria no tráfico de drogas também? Né? Se você vai no hospital, não tem amparo. Se o Estado não te ampara, o banco não me emprestou dinheiro. O único lugar que eu encontrei que pudesse me amparar foi o poder paralelo, né? Então, você vê que... E na pandemia, Gustavo, desculpa te interromper, mas na pandemia isso está acontecendo de novo, assim, porque o poder paralelo está intervindo diretamente no negócio da quarentena, por exemplo. Quem está obrigando a galera a ficar em casa na favela é o tráfico. Tá pedindo, o tráfico está seguindo as diretrizes científicas, né? E quem deveria não está, né? Então, e aí isso, né? O Estado ele está organizado para exclusão mesmo, né? O estado de exclusão, né? Não é isso? Eu sei que é perigoso também falar, tipo, sei lá, do Zizek falando do Mbembe, porque eles vão se chocar em algum momento. Os dois, né? O Zizek tem essa coisa, ele tem essa coisa eurocêntrica, mas o Zizek vai substituir o termo de exército de reserva do Marx para exército de excluído. Então, tipo, essa população da favela vai ser o exército de excluídos agora, tipo, é onde o Estado não quer mais adentrar. O Estado meio que obriga esse povo a meio que se virar sozinho, entendeu? Assim, tipo, solta. E assim, isso que é igual lá na África que ele fala das milícias, né, no final do livro, que lá não tem mais fronteira quando ele fala de soberania, não tem país, não tem um governo que manda, que tem autoridade. A galera se junta, quem tá pagando, né, mercenários, assim, eles se organizam por regiões, são contratados, ele fala das crianças soldados, né,
Os cidadãos, soldados. É isso. É uma configuração totalmente nova, é uma configuração móvel, né? O tempo inteiro ela está se mudando e ela está mudando a própria configuração dela como organização e é o lugar mesmo, né? Geográfico, onde ela está. Isso também é uma coisa que eu acho legal, porque a gente via isso até a gente chegar no momento que a gente está, muito relacionado à favela, mas nós estamos vendo agora um abandono meio que da classe média aqui no Brasil. A classe média foi abandonada por si também, meio que se vire agora com a pandemia. Tipo assim, tá aí, se vire. Verdade. Tipo, o governo não vai te ajudar. E com o discurso liberal, né? Que é justamente aquilo que a classe média defendia. Esse que é o mais paradoxal, né? Então, aí a classe média fala, não, vamos ter Estado liberal aí pra gente poder exercer nossa individualidade, Direito, nossa subjetividade. meritocracia. E aí todo mundo, né, ficou à mercê. Né? Eu acho que quem paga é quem aprova. É o cidadão máximo, né? Aqui em Brasília saiu uma pesquisa hoje de que 76% dos pais são contra a volta à escola, que se a escola voltasse esse mês, eles não mandariam seus filhos para a escola, né? E, inclusive, os pais de crianças que estudam em escola particular que estão estudando remotamente, né? Os da escola pública é um voluntário, professor que quiser dar aula, não se sabe se vai valer depois ou se não vai, mas é mais ou menos isso, é esse abandono. As pessoas estão com medo, né? A classe média está com medo. Mas aí tá será que é um abandono da classe média ou é o achatamento da classe média mesmo? Que a classe média ficou tão pobre que ela já não é mais nem classe média. Entendeu? Então, tipo, uma coisa a se pensar, né? É uma coisa a se pensar. Tipo, não tem mais banco subsidiando esse neoliberalismo da classe média, né? Não existe mais. O banco não tá nem aí, né? Pega o dinheiro do governo e fica lá, juros. Isso é muito preocupante, assim, porque você vê, tipo, economistas, tipo a Laura Carvalho, falando incessantemente. A Laura Carvalho, que ela fez o plano econômico do PSOL, ela é bem conhecida. Ela fala insistentemente que pós-crise nós vamos ter uma radicalização extrema, assim, a classe média vai ser extinta mesmo, de vez, assim, vai ter pobre e rico. Então, isso é uma coisa muito, muito preocupante, né? Muito... bom pro Telos marxista. É bom? Tá mais perto, né? Tá chegando lá. Nossa, aí tá vai ser uma então, guerra. Isso é uma outra coisa legal. Tipo, essa coisa da favela se virar sozinha, do que o Gustavo trouxe ali, do NEM, dessa auto-organização. Essa auto-organização, ela pode ter um poder revolucionário? Eu acho que sim. Eu já conversei com o Fernando sobre isso no privado, né? Que eu acho que a esquerda, na verdade, está perdendo tempo. Ela tem que se unir com esse pessoal aí. Porque o duro é que ela é uma classe muito oprimida, né? É porque a gente estava falando, quando a gente estava conversando com a Vanessa sobre isso, é sobre a questão da arma, né? Que também tem a ver com o texto, tem tudo a ver com o texto, a questão da arma, tem tudo a ver com o texto. Da guerra, né? Da guerra. Aqui no Brasil, toda a parte armada está do lado do presidente, né? Nesse sentido. A única parte armada que não está do lado do presidente é talvez a favela, mas no sentido do tráfico. Eu nem sei, pode ser que esteja também. Porque a milícia tá, né? Que a milícia comanda. A milícia tá envolvida. Então, Só que talvez o tráfico seja a única parte armada que não está do lado do presidente. Isso é uma coisa... Uma coisa que me deixa meio preocupada, vocês sabem que está tendo um acampamento aqui em Brasília com o pessoal que está fazendo treinamento paramilitar e vocês estão sabendo disso, né? Os 300. Os 300, isso. Eu acho que aquilo ali é uma encenação para eles verem a crítica que o Brasil, que a mídia faz contra eles, para depois eles terem desculpa para ir atrás do Sem Terra, do MTST, desses movimentos que são mais organizados, sabe? Mas não teve uma pessoa que falou que era ilegal, que ia entrar com
mandato algumas judicial para desmontar. É para ter a desculpa, sabe? É para ter a desculpa para ir buscar os outros movimentos organizados. Eles vão dizer assim, olha, se tá bom, a gente não pode, vamos desmontar tudo, vamos embora. Depois, então, o MST também não pode, o MTST também não pode. Me parece que é esse tipo de encenação, assim, eu fiquei meio preocupada. Uma coisa que... Eu tô lendo um texto do Zizek que chama Violência. Tem a ver um pouco com o tema do coisa também. O Zizek, ele enxerga na violência, às vezes, um poder positivo. Um poder de constituição. Eu não entendi muito bem isso no Mbembe, porque como é que vocês entenderam melhor do que eu isso? Tipo, como é que é? Porque ele tá falando disso o tempo todo, mas me parece que ele tá falando de uma maneira, assim, ruim o tempo todo, né? Não sei, eu entendi um pouco assim. Apesar de ela construir a sociedade, ela não construiu porque a sociedade quem apanha é sempre o mesmo, né? Não construiu a sociedade de uma maneira boa, assim, tipo, né? A violência a guerra, o poder, eu tô colocando isso como violência, tá? Pode ser que não seja o termo correto. Mas, tipo, ela não construiu a sociedade de uma maneira boa, né? Então, tipo, tem essa diferença entre os dois, assim. Acho que o Zizek enxerga a violência, acho que ele é muito hegeliano nesse sentido. Como também uma força... Não sei, quando o Mbembe fala do homem-bomba, né? Uhum. Ele vê nele uma espécie de... tipo de... É um suicídio, mas ele não entra muito assim, ele fala que é um tipo de transgressão, né? Então, eu acho que isso é uma coisa... Não sei se é positiva, mas... Mas uma afronta, de qualquer maneira, né? É uma forma, né, de colocar diferente, né? Então, pode ser que tenha também um lado, não positivo, mas um lado constitutivo. Como se fosse necessário, né? Um lado necessário, Interessante. Eu li um artigo na Folha de São Paulo hoje. Também me lembrou do texto desse texto nosso, da necropolítica. Era um economista que estava falando do impacto que as pandemias anteriores, né, da gripe espanhola, da peste negra, e o impacto que elas tiveram na economia. E aí ele falou que na peste negra, né, lá na Idade Média, no século XIV, matou tanta gente, que o fato de ter menos servos enfraqueceu o feudalismo, enfraqueceu os senhores feudais e deu a chance deles poderem negociar, da mão de obra ser tão escassa, né, da oferta de mão de obra ser tão escassa, que valorizou tanto que eles estavam debatendo que isso destruiu o feudalismo, isso acelerou a passagem, né, para o sistema capitalista, foi justamente a peste. Nesse sentido de ter sido ajudado a concretizar um certo telos, né, da história. Isso, por ser escasso, justamente. Uma coisa meio de economia, né? Ele fez essa leitura econômica, né? E daí você pensa, hoje sobra. Na Grécia, sobrava essa mão de obra. Então, ela não tinha valor, né? Ela podia matar, podia ser porque não servia. Hoje sobra. Na época da peste negra, faltou e o que aconteceu? O sistema econômico se transformou. Realmente deu esse salto, esse telos, ele se modificou, né? Então, é uma coisa meio econômica. A vida, né? Ela é tratada como se fosse uma mercadoria mesmo, né? Onde ela tá em excesso, ela tem pouco valor. Quando ela falta, né? Tati, e ele enxerga isso agora, esse artista, o cara enxerga isso agora para essa pandemia, tipo, que isso vai acontecer, não? Ele falou assim, ele é a favor da quarentena e ele falou que tanto nas outras quanto hoje, o maior custo econômico é em vidas, né? Então, você tem que fazer a quarentena, você tem que fazer o isolamento, independente dos impactos. O Estado tem que ir lá e tem que cuidar das pessoas que estão em vulnerabilidade econômica, porque o custo é em vidas mesmo. Isso que vai puxar a economia para baixo, não é ficar parado, é o tanto de gente que vai morrer. Ele é a favor disso, mais ou menos. Ele não é tão alarmista quanto o Átila, ele fala assim, igual alguns estão falando, blá, blá, blá. Mas ele diz que sempre foi em vidas e que vai ser em vidas dessa vez. Por isso que a gente tem que cuidar dessa parte, né? Cuidar do número de vidas que são perdidas, que aí a gente vai estar cuidando da economia também. O triste do alarmismo. Mas tem gente que argumenta, fala que muita gente pode morrer justamente porque tem gente sobrando.
Tem desemprego, tem... Está sobrando, não tem dinheiro para a Previdência, né? Então, melhor morrer, vai sobrar mais dinheiro da Previdência, né? Se morrer, se aposentar. E tem essa desculpa da tecnologia substituir o trabalho humano também, né? Que eles funcionam sozinhos, né? Então, que complica a situação. Eu estava lendo algo sobre isso. Eu não vou me recordar, faz já algum tempo, né? Falando sobre justamente essa inserção, né, da alta tecnologia, substituindo mão de obra. E não vou me lembrar. Talvez quando eu me lembrar, eu deixo o link aí, né, no vídeo. Mas falava assim que algumas coisas não poderão ser substituídas, né? O homem não pode ser substituído em tudo, né? Principalmente em trabalhos mal remunerados, né? Porque é mais barato você pagar uma pessoa do que você fazer um robô, entendeu? Então, quer dizer, o que vai sobrar para a gente, né? É isso que é o lance, né? Nós que somos o proletariado, né? O trabalhador, o que vai sobrar, né? Vai sobrar... Porque, assim, o que eu penso, né? É que, sob a perspectiva marxista, né? Se a história do mundo é a história da luta de classe, né? Eu acho que as classes economicamente dominantes vão fazer todo esforço para que as coisas voltem como era antes. Entende? Sim. Eu acho que eles vão... Porque, assim, quem quer que a história mude, né? Inclusive negar tudo que está acontecendo. A história muda quando a classe desfavorecida faz uma revolução e propõe uma mudança, uma luta armada, enfim. Mas a classe dominante não quer que as coisas mudem. Então, esse esforço todo para que as coisas voltem, eu acho que vai acontecer. E isso vai vir dessa classe economicamente favorecida, né? Tanto é que você está vendo, as empresas estão doando, estão se mobilizando. Não é porque eles são bonzinhos, né? Agora, pagar imposto eles não querem, entendeu? Igual o negócio dos hospitais, diz que eles não querem fazer a tal da fila única, né, para o sistema de saúde, para ser fila única para o público e para o privado, porque tem muito leito sobrando, né, no hospital privado. Não querem fazer a fila única, mas estão doando, tipo, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, que para eles não é nada, né? Então, todo esse esforço não é bondade, pelo amor de Deus. Esse esforço é só para... É para que as coisas voltem como era antes, assim. Né? Vamos lá. Vamos proteger a propriedade privada, né? É lógico. Por isso que eu acho que a gente tem que ter um jeito, assim, de... Não sei, não é jogar sujo, mas como a gente pode fazer as nossas... Não fake news, mas as true news, assim. Mas a gente tem que ter os nossos robôs, a nossa indústria também, para poder se contrapor a essa indústria de fake news. Não dá, vai ficar parecendo que tá tirando água, que nem você falou, tirando a água da canoa lá, né, com a canequinha. Enquanto a gente põe um videozinho, eles põem 1000 fake news ali. E né? uma incoerente com a outra. É de milhares de grupos. Assim. É a que pegar melhor, né, e vai embora. Não estão ligando para coerência, não estão ligando para nada, né? Que nem aquele, você lembra, o Freixo falou, né, que tem 15% de fanáticos lá, né, com o Bolsonaro, esse aí você não vai mexer. O objetivo dele é que seja 30% de fanáticos, né? E aí as fake news vêm nesse sentido, assim, de produzir, assim, né, essa adesão. Aliás, E que espaço enorme, né, que é ocupado. Isso, né? É um espaço enorme que é ocupado por esses 30%, né? No espaço virtual, eu digo, é um espaço... como diz a Regina Duarte, uma minoria gritalhona. Aliás, eu acho que a declaração do Freixo essa semana, para mim, foi uma das coisas mais pauladas que eu tive, assim, porque eu não tinha me tocado mesmo, porque isso já tinha acontecido, por exemplo, com o João Willis, né, que o João Willis teve que ir embora, com a Márcia Tiburi, tem uma outra mulher também bem famosa, de cabelinho curtinho, que teve que ir embora também. Já tinha acontecido com ela, mas tipo, a Débora Diniz, isso. Talvez o Freixo ele jogue mais na cara que eles, assim, tipo, sei lá, ou converse mais comigo. Porque ele desistir de uma candidatura por causa da família Bolsonaro, porque eles são ligados com a milícia e ele é o alvo direto da milícia.
Isso é o que a Tati fala sempre, assim, isso já é fascismo, já, né? Isso já é fascismo, o cara já tá desistindo. Já tinha, como eu falei, já tinha acontecido com o João Willis, mas eu fui me tocar muito com a declaração do Freixo, assim mesmo, né? Ele falando que tem medo de morrer, né? Que tem medo de morrer, que mataram meu irmão, mataram a menina que aham, trabalhava exato. comigo. Eu acho, né? Nossa. Foi, e eu tô no alvo deles, eu tô no... Isso eu acompanho um podcast da Folha toda manhã, o Café da Manhã. Sim. Hoje teve uma entrevista com o Flávio Dino, né? E ele fala um pouco os novos rumos e agora, né? Como que você vê a esquerda e tal, e falando desse flerte que ele teve com o Luciano Huck, né? E o Luciano Huck também estava meio pendendo. Isso eu não acompanhei, essa coisa do Luciano Huck. Não sei se vocês viram alguma coisa nesse sentido, mas enfim, a questão para ele olha, tudo é válido agora, entende? A gente tem que ter uma nova proposta. A esquerda não tem mais o Brasil de 2002, né? Que tinha aquela proposta que deu o Lula. Então ele quis dizer, né? Os tempos são outros agora, né? Então tudo é válido. Acho que essa tentativa, né, de propor algo, mas de principalmente, pelo que eu entendi, derrubar justamente essa milícia que tá no poder, né? Eu acho que essa é a proposta inicial agora, se organizar nesse sentido, né? Mas tem que tomar um cuidado com isso também, né? Não é tudo válido, não, senão a gente pode cair na mesma coisa que a gente caiu sempre. Tipo, eu acho que o Freixo fala, não sei se é que o Flávio Dino, ele é massa, tudo, mas ele é um pouquinho mais fanfarrão que o Freixo, né? Não tô falando juiz e tal, né? eu não tô falando que o Freixo também é um cara que é radical, mas o Freixo fala assim, ó, na entrevista que eu vi dele, ele fala assim, beleza, a gente tem que propor, igual o Flávio Dino falou, mas então, se a gente for lutar pela democracia, vamos fazer uma defesa radical da democracia. Tá ligado? Tipo assim, ele introduz a palavra radical, e eu acho que essa palavra radical agora ela é importantíssima. E marcar o lugar, né? Marcar o lugar. Posição, né? Marcar uma posição, né? De radicalizar mesmo, né? Se vai defender a democracia? Beleza, vamos defender a democracia, mas vamos defender radicalmente. Vamos cobrar ela do jeito que ela tem que ser feita. A loucura é que o pessoal que está com o Bolsonaro também acha que está fazendo a defesa radical da democracia. Contra os comunistas. Não, é mais que a democracia. Todo mundo está fazendo a defesa radical. Eles estão defendendo o bem, né? Certo. Eu acho que sim. Acho que eles estão se lixando para a democracia, na verdade, Cláudia. Eles estão dizendo que é certo. Eles estão, tipo assim, se o Bolsonaro... estão reproduzindo o conteúdo da... Gente, é a democracia, né? Essa democracia, né? Do Estado mínimo e quem não se adequar morra. Essa democracia. Que é a democracia. Né? É verdade. Essa democracia eles defendem. É isso aí. Isso aí. É a democracia. Tá, vamos lá, solta todo mundo aí. E vamos ver quem sobrevive na selva, né? Só que os caras estão numa posição... Mas eu morro de medo de quando o povo fica falando dessa frente ampla, cara. Eu não gosto nem desse termo frente ampla. Eu acho que podia chamar frente radical, cara. Frente radical de esquerda. Ou eles podiam tomar o termo de novo, frente revolucionária, alguma coisa assim, sabe? Porque frente ampla eu acho muito perigoso, cara. Eu acho que você pode trazer um Luciano Huck pra parada, por exemplo. Pode mesmo. Você pode trazer um Dória, entendeu? E ninguém quer, né? Então, é o que ele chama Movimento 65, acho que ele estava chamando Movimento 65, o Flávio Dino, né? Ele estava falando disso hoje no Café da Manhã. Mas assim, né? Eles estão tentando propor algo novo. Agora a gente não sabe quais são essas intenções, além dessa de derrubar esse Estado imposto pela milícia, né? Mas aí parafraseando o Zizek de novo, tipo assim, quando o Zizek vai falar da eleição do Trump, né? Ele fala que ele prefere o Trump que a Hillary, porque a Hillary... eu lembro disso. Porque o Trump dá a chance de se montar uma esquerda radical, coisa que a Hillary não dava. Então eu acho que o Bolsonaro também dá essa chance aqui. Por isso que a gente tem que falar de radicalidade. E o que ele falou dos dois candidatos democratas, o Zizek, você viu? Como era o nome deles, gente? Do Bernie Sanders e do... O Bernie do e Biden. Joe Biden. O Biden. Ele falou, não, tem que ser o Bernie, porque as pessoas já não querem mais esses políticos razoáveis, né?
Elas não votam mais neles, elas votam em Bolsonaro, elas votam em Trump, elas votam em outro tipo de gente. O homem velho, branco, de terno, já razoável, já não é mais atrativo, né? O voto já é emocional. Então, o Zizek falou, o Bernie tem muito mais chance do que o outro lá, o Biden, mas eles foram pelo... Só que aí eu tava vendo uma entrevista, não sei com quem foi o Bruno que fez, o Bruno do Estúdio Fluxo. O cara falava que o principal adversário do Bernie era o próprio partido dele. Ele falava que o Bernie não era, na verdade, um anti-Trump, ele era um anti-Obama. Tipo assim, entende? Tipo assim, ele era tão radical que atrapalhava... Mais para a esquerda no espectro, radical, né? Para os Estados Unidos, tá? Porque ele não é tão radical assim também, né? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. A radicalidade dele é falar assim, queremos uma saúde pública. Tipo, nossa. Só que assim, ele é muito radical pro partido dele. Então, tipo, o partido dele ia fazer tudo para ele não ser o candidato. Que é mais interessante pros mas democratas. se ele tivesse uma chance, pelo menos, de concorrer, né, as pessoas iam ouvir falar sobre comunismo, sobre esquerda, isso ia estar na pauta, nos jornais, e quanto mais pessoas isso atingisse, né? Não, isso foi legal, né? Porque ele trouxe o termo socialismo para dentro do debate americano, né? Já trouxe pro debate, certeza. Isso já foi... Isso era inimaginável, né? Alguns anos atrás. Inimaginável totalmente. E agora já não é mais, né? Que pena que não escolheram ele. Fiquei chateada. Hashtag chateado. Ó, tá nos últimos 4 minutos. Aí eu acho que a gente pode encerrar aqui e voltar para fazer as finais, as indicações, os livros. Será que a gente não dá tempo, não? Fazer aqui mesmo? Faz aí. Então eu tenho só 2 coisas. Eu também tenho 2. Começa então, Tati. Tá bom. Eu tenho o episódio de Black Mirror para indicar. É o 5º episódio da 3ª temporada. É para assistir essa live e assistir esse episódio da 3ª temporada. Isso, 5º episódio da 3ª temporada sem ler o resumo. Só assiste. E tem uma entrevista no YouTube maravilhosa. Claro que a Cláudia deve ter visto, que é o Foucault e o Chomsky debatendo. Gente, sério, essa é uma das coisas. Eu vou mandar o link lá no nosso grupo, é uma das coisas mais lindas. Eu assisto aquilo lá assim, eu falo, gente, é o Aristóteles e sabe? Para mim aquilo é grandioso. Eles jovens em uma universidade... isso que ele dizia. É lindo. E os 2 novinhos eu vou mandar depois no grupo. Nossa, e depois a gente bota no link. Né? Agora que você me falou isso, tem tudo a ver, Tati. Quem manda no mundo tem muito a ver com esse texto do coisa. Eu devia ter ido mais em cima do livro do Chomsky, Quem Manda no Mundo. Porque ele vai mostrar, ele vai narrar, detalhar as formas de poder violento o tempo todo ali, na cara, nesse livro. Era isso a minha indicação. Vanessa, vai? Não pensei em nada, gente, assim. Posso passar. Então vai, Gustavo. Gustavo tá ali na agulha. Bom, a minha indicação, então, só relembrando, é o livro O Dono do Morro, do Misha Glenn, a biografia do Ney da Rocinha. O Dono do Morro. É sensacional. Eu vou procurar. Será que tem no Kindle? Tem. Eu li por ele, Tati. Tá. Cláudia? Eu vou ficar na coisa do negro e eu vou indicar Angela Davis. Mulheres, Raça e Classe, que é um livro assim fantástico. Para mim, assim, sabe? Aqueles livros assim que mudam a cabeça. Maravilhoso. Legal. Nossa, eu vou fazer 3 indicações aqui. Vou falar de Bacurau, que eu acho que é necropolítica total. Aí tem um filme dos anos 90 também, que aí é o negócio do controle do corpo, que está muito bem explícito ali, que chama Encaixotando Helena. Não sei se você já viu esse filme é fantástico, eu já vi. Caramba! Tem a coisa do cara ir cortando, colocando ela lá, né? Enfim, não pode falar sem spoiler. E eu acho que agora também cabe o livro do Chomsky, aí, o Quem Manda no Mundo, que eu acho que é também na veia. É isso. Ok. Então fechou. Paulinho? Quer indicar alguma coisa, Paulão? Não. Paulo, deu o ar da sua voz, assim, pra gente ouvir. Depois. Então, beleza. Vou deixar tudo na descrição do vídeo aí, as indicações. Beleza? Beleza. Valeu, então.
Valeu, Obrigado, gente. Cláudia. Um abraço. Tchau, gente. Boa noite Tchau. para todo mundo. Boa Foi noite. ótimo. Prazer. Boa noite. Tchau. Obrigada, Cláudia. Obrigadão. Imagina.